Bom dia, graça e paz a você que acompanhou o Devocional Casa da Graça aqui no canal Acessão da Graça. Continuamos a série Nova Vida em Cristo. Hoje é 11 de abril e o nosso tema é Não há mais condenação. Eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Pois não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por meio do pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Eu queria chamar a sua atenção para uma verdade. Não existe decisões sem respostas, não existe iniciativas sem consequências. Tudo que a gente faz tem uma consequência de acordo com a natureza daquilo que se faz. Então isso é uma lei universal, e o texto aqui vai dizer: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Nós estamos reforçando a revelação que o Senhor tem trazido ao nosso coração, de que a igreja precisa entender as realidades dessa nova vida em Cristo, o poder dessa nova vida, o poder da obra de Cristo na cruz, tudo que Ele passou, sofreu, pagou, para gerenciar para nós a legalidade de viver isso. E o texto de hoje fala sobre não há condenação, e eu comecei enfatizando que é verdade, é indiscutível de que as decisões elas geram consequências, porque na maioria das vezes as pessoas estão vivendo debaixo de uma sugestão das trevas, de dificuldade, de peso, de perda, porque elas acreditam que é assim que tem que ser, quando na verdade isso é o reflexo daquilo que Adão fez. Eu quero perguntar, debaixo de que influência eu e você estamos? Debaixo da influência daquilo que Adão fez ou debaixo da influência daquilo que Cristo fez? É por isso essa série, para que nós sejamos iluminados para entender que existe uma realidade além da realidade daquilo que Adão fez. Não existe apenas o que Adão fez para eu e você viver. Também existe aquilo que Cristo fez. E o texto que nós lemos vai dizer que não há como comparar a dádiva, que é o que Deus fez em Cristo, né? A dádiva de Deus, com a consequência do pecado de um só homem. Nós sabemos sim que a consequência do pecado se estendeu a todos, mas a ênfase que eu quero dar, porque nós estamos falando sobre nova vida em Cristo, é que não há comparação em relação àquilo que é consequência do que Adão fez, para o poder que há naquilo que Cristo fez e o propósito que é dar a mim e a você uma vida plena. Eu quero chamar a atenção, olha o que o texto diz. Não se pode comparar a dádiva com a consequência do pecado de um só homem, porque o pecado veio, ênfase aqui, porque por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação. É assim que as pessoas têm vivido, debaixo de condenação. Então, se eu e você estamos vivendo debaixo de condenação, a atmosfera sob a qual nós estamos embaixo é a atmosfera que é resultante daquilo que Adão fez e não daquilo que Cristo fez. E condenação, eu anotei aqui só para nos ajudar. Condenação, no contexto da vida espiritual, é o senso de inadequação, de culpa, inaptidão, que faz com que os crentes tenham uma relação com Deus baseada no medo, na incapacidade de corresponder. Em função disso também, o homem tem batido em várias portas tentando resolver o problema da falta de aceitação. Aqui diz que a consequência do pecado de Adão atribuiu ao homem condenação. E condenação é isso aqui, é senso de inadequação. É você olhar para si e olhar para Deus e dizer: eu estou distante demais daquilo, Ele é santo demais e eu sou errado demais. E tudo isso é produto de estar debaixo da atmosfera daquilo que Adão fez. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi se sentir inadequado, foi se sentir fora daquele ambiente de comunhão, porque ele estava debaixo de condenação. Agora, a ênfase da nossa série, a nova vida em Cristo, é que o texto vai dizer que não tem como comparar a consequência do pecado de Adão com aquilo que Cristo fez. O texto vai dizer que o pecado veio e trouxe com ele condenação, mas também vai dizer que a dádiva decorreu de muitas transgressões, ou seja, Deus enviou Cristo por causa da condição do mundo, por causa da transgressão com que o mundo estava, e ele veio como uma provisão imensa, como nós lemos no devocional, em algum devocional passado, uma imensa provisão de graça, de favor, e não de recompensa, e não de salário, como o pecado é para a morte. Não, foi uma manifestação de favor. Então o pecado veio e estabeleceu uma atmosfera de condenação, sobre a qual muitos crentes estão debaixo, mas também Cristo veio, e aquilo que Cristo fez trouxe uma atmosfera de justificação. O que é justificação? Justificação é exatamente o ato de absorver
absolver, perdão. Condenar é a sentença que o juiz faz ao réu quando ele é declarado culpado. É a última palavra para que ele cumpra a sua pena. E justificação é a palavra de absolvição do juiz em relação ao réu. Então a Bíblia diz que Deus manifestou Cristo, e a palavra que é usada é dádiva. Foi uma coisa que ele fez de graça, ele fez para dar, ele não fez para vender, nem fez para ser conquistado, ele fez para dar. E assim como aquilo que Adão fez gerou uma atmosfera de morte, aquilo que Jesus fez gerou uma atmosfera que desmanchava aquilo, ou que desmancha aquilo que Adão fez. O que Adão fez gerou condenação, que é esse senso de inadequação, de se sentir mal diante de Deus, de se sentir inapto, de se sentir indigno. Mas aquilo que Jesus fez, a Bíblia diz que atribui a mim e a você justificação. E o que é justificação? Justificação é perdão completo do pecado. Justificação é absolvição, perdão, amados, absolvição de qualquer culpa. Eu confundo um pouco essas duas palavras. Eu quero ler rapidamente aqui, só para nós entendermos um pouco sobre justificação. Qual é a coisa mais importante na vida cristã? Não é a salvação? E a Bíblia diz que salvação é produto de você entender justificação, que é a consequência da obra de Cristo. Eu quero que o Espírito traga você para dentro dessas realidades. Romanos capítulo 10, versículo 10 vai dizer assim: pois com o coração se crê para justiça. Essa justiça aqui é exatamente a justiça que nos foi atribuída. O dom da justiça de Romanos 5,17, que nós lemos no devocional do dia 9. O dom da justiça. Com o coração se crê para receber. Já que é um dom aqui é presente. Um presente você não compra, você recebe. Então o texto de Romanos 10 vai dizer: com o coração se crê para receber a justiça. O que é justiça é a absolvição da culpa. O que é justiça é o perdão completo dos pecados. E a coisa mais importante na vida cristã é salvação. E só há salvação quando nós entendemos a justificação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Outro texto que eu quero ler com você para embasar tudo isso que nós estamos falando. Aquilo que Adão fez gerou condenação, mas a Bíblia diz que aquilo que Jesus fez atribuiu a nós justificação. E Romanos 8,1 vai dizer: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão vivendo sempre certos, para aqueles que estão sempre conseguindo melhorar. É isso que o texto diz? Não, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixe que o Espírito lhe ajude isso. Quando eu falei sobre fazer sempre certo, sobre não pecar, sobre não errar, eu não estou aqui falando contra você viver uma vida santa. Eu não estou aqui falando contra você viver sem errar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que gerencia justificação para mim e para você não é o que eu faço, é o que Jesus fez. É reconhecer o que Jesus fez. E reconhecer o que Jesus fez vai me dar condição de viver correto, de viver sem pecado, de viver sem reincidir nos erros. Portanto, agora já não há condenação. É o nosso tema de hoje, não há mais condenação, porque aquilo que Adão fez não é maior do que aquilo que Cristo fez. Vamos confessar a palavra? Eu vou ler aqui e você repete comigo. Diga assim: a dádiva de Deus me trouxe justificação. Cristo pagou na cruz o preço do pecado. Repita comigo: estou em Cristo, por isso já não há condenação para mim. Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, usa a hashtag devocional Casa da Graça, faça teu comentário, não esquece de dar o teu like e eu espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.